bom final de tarde a todos os irmãos, tanto os irmãos encarnados como os desencarnados aqui presentes. É sempre uma satisfação para nós recebê-los nesses nossos encontros das terças-feiras no final da tarde. Pedimos à espiritualidade de luz dessa casa que ilumine nosso irmão Érico, que vai fazer a exposição, para que ele possa transmitir a sua fala com clareza, para que todos entendam e que consiga, durante a semana, colocar pelo menos alguma coisa em prática. Entendam a fala dele e que consigam, durante a semana, colocar em prática alguma coisa. Para a nossa harmonização, eu vou ler uma prece de Cáritas. Quem conhece pode falar junto comigo. Deus, nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai a força àquele que passa pela provação, dai a luz àquele que procura a verdade, pondo no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, o aflito a consolação e ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, o espírito a verdade, a criança o guia, o órfão o pai. Senhor, que a vossa bondade se estenda sobre tudo o que criastes. Piedade, Senhor, para aquele que não vos conhece, esperança para aquele que sofre, e que a vossa bondade permita aos espíritos consolidadores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um reflexo da centelha do vosso amor, pode abrasar a terra e deixar-nos beber nas fontes da vossa bondade, fecunda e infinita. Todas as lágrimas secarão, todas as dores se acalmarão. Um só coração, um só pensamento subirão até vós, como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos, de braços abertos. Ó poder, ó bondade, ó perfeição, e queremos de alguma forma merecer a vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força de ajudar o progresso, a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão. Dai-nos a simplicidade que fará das nossas almas o espelho onde deve refletir a vossa imagem. Que assim seja. Oi, alô, oi. Boa noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos a esta casa de amor e caridade, irmãos encarnados que aqui estão, irmãos desencarnados também, todos, assim como nós, que viemos aqui em busca de amparo, em busca de consolação, em busca de esclarecimento. Que possamos, primeiramente, segundo a vontade de Deus, mas também de acordo com o nosso merecimento e necessidade, e evidentemente a nossa condição, receber aquilo que aqui viemos buscar. Mas para isso é importante, é fundamental, que estejamos conectados neste momento, que estejamos diretamente ligados a Deus, a espiritualidade benfeitora desta casa, para que possamos, de fato, compreender, entender, receber e, como disse Luiz, se possível, praticar pelo menos um pouco daquilo que aqui vamos tentar compartilhar hoje com os senhores. O nosso tema, ele não é fácil de se cumprir, e por isso colocá-lo em prática é bem difícil, mas é necessário. E entendemos que é por isso que estamos aqui neste planeta, é para atingirmos essa condição que vamos falar hoje. Vamos falar sobre os desafios do homem de bem.
Nós estamos iniciando um novo ano. Embora estejamos já adiantados, né, nesse processo, já estamos hoje em fevereiro. Mas cada vez que se inicia, nós caminhamos, a cada novo ciclo, né, nós caminhamos em direção à nova era da humanidade. Período que nós conhecemos dentro da espiritualidade como um período de transição planetária. Donde, por orientação dos espíritos, especialmente através das obras básicas do espiritismo, através do nosso decodificador Allan Kardec, nosso planeta passará, ao contrário do que ele é hoje, a viver sobre um novo paradigma, qual seja a sobreposição do espírito sobre a matéria. Sabemos que ainda não somos assim, vivemos num planeta de provas e expiações, e, portanto, ainda há a prevalência da matéria sobre o espírito. Ainda temos a tendência a dar mais valor ao que é material do que ao que é espiritual. Isso, dentro do processo que estamos vivendo, dentro da lei do progresso que todos nós estamos envolvidos e que é inevitável, que não tem retorno, que não tem como escapar, nenhum de nós, isso vai acontecer. E aí surge uma pergunta que eu sempre me faço, e acredito que possa ser uma questão também de muitos de vocês. Será que estamos plantando hoje as sementes do bem que nos permitirão florescer no novo mundo? Vamos dizer assim, receber esse ingresso, ou aqui continuar, porque dentro desse processo de evolução do nosso planeta, segundo sabemos, aqui permanecerão aqueles que têm condição moral de aqui permanecer, espiritual de aqui permanecer, não condição material. A condição material não está ligada a essa situação, mas a condição moral. Será que estamos plantando hoje aquilo que precisamos para aqui permanecer, para ter direito a esse ingresso no novo mundo? Lá no Livro dos Espíritos, existe um item que fala sobre os caracteres do homem de bem. E, como muitos sabem, o Livro dos Espíritos é um livro de perguntas e respostas, onde Allan Kardec faz uma série de questionamentos e os espíritos da verdade respondem. A questão 918, ele pergunta, por quais sinais se pode reconhecer num homem, quando falo homem, evidentemente o homem, né, homem e mulher, não é uma distinção, é uma caracterização, né, do ser humano, o progresso real que deve elevar seu espírito na hierarquia espiritual. Então, quais sinais se pode reconhecer no homem o progresso real que deve elevar seu espírito à condição elevar o seu espírito na hierarquia dos espíritos, né? Na hierarquia espiritual. E a resposta é: o espírito prova a sua elevação quando todos, até fiz questão de salientar isso aqui, todos os atos da sua vida corporal, a vida que estamos agora, não é quando desencarnarmos, é a vida que nós estamos agora. Quando todos os atos da sua vida corporal são a prática da lei de Deus. E quando compreende, por antecipação, a vida espiritual. Então, tudo aquilo que fazemos, resumindo, né? Tudo aquilo que fazemos hoje precisa estar nos levando ao caminho de Deus, ao encontro de Deus e daquilo que Jesus vem nos ensinar. Temos um corpo? Precisamos da matéria hoje? Sim, com certeza. Não vivemos sem uma casa, sem um alimento, sem uma roupa. Temos que trabalhar, né? Precisamos dos recursos. Porém, nós temos que saber que existe uma vida que é realmente a verdadeira. Aqui é uma passagem, aqui é uma escola. Estamos aqui para aprender. Como sabemos, nosso planeta é um planeta de provas e expiações. Estamos aqui para passar por provas, para corrigir erros do passado, né? Ou até erros dessa vida mesmo. Mas temos que ter a ciência de que existe uma vida espiritual, verdadeira, onde um dia não mais retornaremos, ou não precisaremos mais retornar.
Também, seguindo esse raciocínio, logo após essa questão, existe mais ou menos o que a gente poderia dizer que é uma conceituação do homem de bem, né? Onde é colocado desta forma no Livro dos Espíritos. O verdadeiro homem de bem é aquele que pratica a lei de justiça. Então vamos tentando, dentro da minha exposição, no decorrer da fala, tentando nos enxergar nessas questões. Será que estamos encaixados aí? Já que temos que chegar a essa condição para, vamos dizer assim, ter direito a permanecer no mundo regenerado? Então, o homem de bem é aquele que pratica a lei de justiça, de amor e caridade, na sua maior pureza. Se interroga sua consciência sobre os atos realizados. Se pergunta se não violou esta lei. Se não fez o mal. Se fez todo o bem que podia. Se ninguém tem nada a se lamentar dele. Enfim, se fez ao outro tudo aquilo que queria que outros lhe fizessem. Isso é o mandamento de Jesus, né? Isso é a palavra de Jesus. Isso é o ensinamento de Jesus. É uma lei. Não é uma lei qualquer. É uma lei de Deus que ele veio nos trazer como enviado. Lá no Evangelho segundo o Espiritismo também existe um capítulo que fala, cujo título é Sede Perfeitos, que fala sobre o homem de bem. E lá estão os preceitos, que são vários. Lá, vamos dizer assim, existe uma enumeração de itens, né, que caracterizam esse homem de bem. Também são elementos que foram trazidos por Jesus, né, que estão no Evangelho, que fazem parte da sua lei, da lei que ele nos trouxe. Não temos como ler tudo aqui, nem discutir tudo aqui, porque realmente são muitas coisas. Do que tem no livro no Evangelho segundo o Espiritismo, existem outros que ainda não estão ali lançados, né? Mas eu trouxe alguns para a gente refletir e ver se a gente está tentando, pelo menos, porque eu sei que é difícil. Na prática, não é fácil. Não é fácil. E eu tenho certeza, falando em relação a mim, eu tenho certeza que todas as vidas que eu já tenha vivido, e essa que eu estou agora, eu não vou sair daqui talvez com 1/3 disso resolvido. Então, com certeza, nenhum de nós conseguirá. Mas a jornada é longa. E um dia nós conseguiremos. Como o próprio Cristo diz, nós fomos criados imagem e semelhança de Deus. Nós temos a centelha do Deus. Nós temos a centelha de Deus. Então, nós somos criados para ser também semelhantes ao Cristo. Quando isso vai acontecer, não sabemos. Mas para isso nós temos que dar um passo a cada dia, subir um degrau a cada dia, na hierarquia da evolução espiritual. Então, nesse item, neste capítulo, Sede Perfeitos, que fala do homem de bem, existem algumas características desse homem de bem. Vamos ver se, quem sabe, consigamos nos encaixar em algumas delas. Eu peguei, como eu disse, as que eu achei mais importantes, mais relevantes para nós nesse momento. Tem fé em Deus, em sua bondade, em sua justiça e em sua sabedoria. Sabe, esse homem de bem, que nada ocorre sem a permissão de Deus. E se submete em todas as coisas à sua vontade. A própria oração do Pai Nosso, né? Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Nós falamos isso ou nós acreditamos nisso? Nós realmente queremos que seja feito assim? E às vezes parece que, no meu entendimento, no meu ver, ter fé é um pouco diferente de acreditar. Todos nós, se eu perguntar aqui, se eu perguntar em vários locais, se eu perguntar, né, para a maioria das pessoas, vamos dizer assim, para 99% das pessoas, você acredita em Deus? Sim, acredito em Deus. Mas se acontece uma tragédia com você, né? Acontece uma tragédia na família, com você, com um amigo, no trabalho, alguma coisa, situação do dia, situação da vida. Será que você vai continuar tendo fé em Deus, acreditando que aquilo tinha que acontecer? Que tudo isso é não obra de Deus, mas é uma necessidade da tua vida? Tu vai aceitar? Tu vai compreender? Tu vai continuar tendo fé ou tu vai esbraguejar? Não, porque isso é injusto, eu não merecia. Que Deus é esse que só pune?
Então, por isso que eu entendo que ter fé é uma coisa, acreditar me parece um pouquinho diferente. É fácil dizer que acredito. Também o homem de bem, ele sabe que todas as vicissitudes da vida, ou seja, as dificuldades, todas as dores, todas as decepções, são provas e expiações, e as aceita sem murmurar. Meus amigos, meus irmãos, nós estamos num planeta de provas e expiações. Então, se estão acontecendo dificuldades, é natural. Faz parte desse mundo. Não viemos aqui a passeio. Viemos aqui aprender, viemos aqui passar por provas, viemos aqui corrigir erros, como eu disse antes. Então é para isso que estamos aqui. Há momentos alegres, há felicidade sim, mas a felicidade, Cristo já dizia, né? Está escrito no Evangelho, a felicidade verdadeira não é deste mundo. Mas estamos aqui para melhorar e para chegar um dia lá. Respeita nos outros todas as convicções sinceras e não lança anátema aos que não pensam como ele. Objeções, críticas, julgamentos. Vamos trazer isso. O livro Evangelho, segundo o Espiritismo, é um livro antigo. Foi escrito por volta de 1860. Primeira edição. Isso estava lá. Trazemos isso para a nossa realidade. Será que hoje nós aceitamos a opinião diferente? Quando acontece alguma coisa, hoje nós temos o advento, né? Nós temos hoje a facilidade das redes sociais, da internet. Às vezes a gente cai, tem uma situação que ocorre lá, alguém cometeu um erro, fez alguma coisa, e a gente sem saber, muitas vezes, o que realmente aconteceu, já vai para a crítica, já vai para a condenação. Já vai fazer o seu julgamento, julgar e punir. Então a gente tem que ter muito cuidado com essas questões. Então respeitar a opinião contrária. A gente briga muito com as pessoas hoje porque pensa diferente. É assim tudo, né? Infelizmente, na maioria das coisas é assim. Não digo que isso é uma regra, lógico, não são todas as pessoas. Tomara que todos aqui não tenham esse problema. Nós que estamos aqui na Casa Espírita. Mas existe um grande número de pessoas que têm essa dificuldade de respeitar a opinião alheia. Respeitar alguém que pensa diferente, que age diferente. Isso em todas as frentes, né? Não tem ódio, falando ainda do homem de bem, não tem ódio, nem rancor, nem desejo de vingança. Exemplo de Jesus, ele perdoa e esquece as ofensas. Como é fácil fazer isso, né? Como é fácil. Tô brincando, não é nada fácil. Para nós, extremamente difícil. Perdoar, esquecer uma ofensa. Normalmente a gente quer dar o troco. Me faz o bem, eu faço o bem. Me faz o mal, eu faço o mal. Normalmente é esse o pensamento que nos ocorre. Mas não é o que Cristo espera de nós. Tenhamos isso bem claro. Quem está agindo dessa forma não está agindo conforme o que ele nos coloca, para que realmente possamos ser homens de bem. É indulgente com as fraquezas alheias, porque sabe que ele mesmo terá necessidade de indulgência algum dia. Eu compreendo a pessoa que tem uma fraqueza, uma dificuldade, que erra e comete um erro, ou eu já vou logo dizendo, esse aí tinha que ser. Então a gente tem que ter bastante cuidado com tudo isso. Para mim, uma das mais importantes dos itens que eu selecionei aqui para compartilhar com os senhores, dos itens mais importantes que nos pode colocar nesse caminho, do homem de bem, estuda as suas próprias imperfeições e trabalha sem cessar em combatê-las. Então a gente tem muito o costume de querer corrigir o erro dos outros, mas a gente não quer corrigir o nosso erro. Nosso defeito para nós, nós somos quase perfeitos. Isso eu falo para mim, eu falo para todos. Não estou falando aqui de um ser hipotético, eu estou falando de todos nós. E ao mesmo tempo eu sei, volto a falar, eu sei que existem pessoas que já estão refletindo sobre isso, já estão melhorando em muitos aspectos sobre isso. E a gente vai tentando, nós estamos tentando. Eu estou assim como os senhores, eu estou aqui tentando.
Como eu disse, não vou conseguir atingir tudo o que é necessário, mas estamos tentando. Mas essa questão de corrigir as imperfeições é muito importante. Então, primeiro corrige aquilo que está errado em você. Não para você corrigir o outro depois, que você não tem que corrigir ninguém. Nós não somos juízes, não somos Deus, não somos Cristo para corrigir ninguém. Nós podemos ajudar a pessoa na sua caminhada, que é diferente. Se nós estivermos um pouquinho melhores do que ele. Enfim, o homem de bem, ele respeita os seus semelhantes, todos os direitos dados pelas leis da natureza, como gostaria que fossem respeitados. Essas leis que a gente fala, as leis de Deus, são leis da natureza. Todos os seres devem ser respeitados da mesma forma. A gente está falando dos seres humanos, mas eu tenho que respeitar os animais, eu tenho que respeitar a natureza, eu tenho que respeitar tudo que existe à minha volta. Todo ser vivo que faz parte desse mundo que eu estou. Tarefa é bastante difícil, né? Apenas algumas aqui, meia dúzia de questões que eu trouxe aqui, são várias outras, já deu para ver que a coisa é complicada. Não é fácil. Mas eu não estou querendo absolutamente desanimar ninguém. Bem pelo contrário. A ideia é sempre animá-los para que vocês, né, que nós, se não começamos, comecemos. Né? E não, como disse, não estamos aqui a passeio. Né? No meu caso, por exemplo, boa parte da minha vida já passou. Eu estou mais para ir para o outro lado do que para ficar aqui. Então eu preciso aproveitar todo o tempo que me resta. A tarefa é difícil, meus irmãos, a tarefa é bem difícil. Mas aí surge o novo Consolador, porque o primeiro foi Jesus, né? E ele disse, eu lhes enviarei outro Consolador. E ele enviou o Espiritismo. E só através do Espiritismo nós temos esperança. Por quê? Porque ele nos dá a certeza e a confiança de que podemos sim nos tornar homens de bem. Podemos, se ainda não somos, ou se não estamos nessa caminhada, mas nós podemos. Através da reencarnação e das múltiplas existências, pela imortalidade do espírito, gradativamente seremos espíritos melhores. Então, quando a gente não sabia disso, que havia a reencarnação e a múltiplas existências, a gente dizia, pô, mas eu não vou conseguir fazer tudo isso numa vida. Nem vou tentar, porque é tempo perdido. Mas agora a gente sabe que a vida não acaba. A vida acaba a vida corporal, não a vida espiritual que é eterna. Nós vamos continuar, nós vamos voltar. Aqui ou onde for, nós voltaremos e vamos continuar da onde paramos. Até que cheguemos à condição necessária. Desafios do homem de bem nos tempos atuais. Vamos tentar trazer um pouquinho para os nossos tempos. Tem uma frase de Emmanuel que diz o seguinte: não é sinal de saúde estar adaptado a uma sociedade que está adoecida. Isso é de Emmanuel, mentor do Chico. Se a nossa sociedade hoje não é uma sociedade muito saudável em termos de pensamentos, em atitudes, em ações, quando nós queremos imitar, fazer o que todo mundo faz, como a gente diz, isso não é um sinal de saúde. Né? Hoje existe uma coisa chamada, que as pessoas costumam chamar, né, pessoas inclusive que fazem palestras, falam sobre isso, sobre o efeito manada. O que é efeito manada? É aquilo que uma pessoa, que um grupo de pessoas fazem e outros vão se agregando ao mesmo tipo de ação, ao mesmo tipo de pensamento, ao mesmo tipo de atitude, como se aquilo fosse normal. Por exemplo, um xingamento, uma agressão, né, uma briga, coisas do tipo, né, normalmente coisas agressivas. Todo mundo faz, mas não é normal. Se fazemos é porque não estamos bem, não deveríamos estar fazendo. Normalmente as mães dizem para os filhos, né, quando o filho diz, fez uma coisa errada, a criança diz, mãe, todo mundo faz isso. Aí a mãe dá aquela advertência, mas tu não é todo mundo. Que sirva para nós. Nós não somos todo mundo. Cada um tem o direito e o dever de ter o seu pensamento, né? O seu entendimento a respeito das coisas. Segundo o palestrante espírita Arthur Valadares, escutando uma exposição dele outro dia, ele colocou alguns pontos que eu gostaria de colocar para os senhores que eu achei interessante, sobre a questão que nós enfrentamos hoje, os dias de hoje. Tá?
que nos tornam difícil a nossa tarefa de sermos homens de bem. Mas o que nós devemos fazer? Como nós devemos nos portar? Quais são as características que nós devemos ter, vamos dizer assim, nos dias de hoje? Ou deveríamos ter, devemos tentar ter, pelo menos. Primeira coisa, não deixar de ter no Cristo a nossa referência. Então, a nossa referência não pode ser um artista, não pode ser um jogador de futebol, não pode ser muito menos um político. Né? O indivíduo tem status, tem poder, eu estou espelhado naquele indivíduo, eu me espelho nele. Essa é a minha referência como ser humano. Não pode ser os influencers da internet. A nossa referência, se nós queremos trilhar esse caminho verdadeiramente, tem que ser Jesus. Não existe outro. Ter muito cuidado com os deslumbramentos, exposições e distrações do mundo moderno. Não é fácil a gente hoje se deslumbrar com tudo, né? Tanta coisa bonita, tanta coisa nova, tanta tecnologia, tanta coisa que a gente quer adquirir, né? Como a gente gosta de se expor hoje em dia. Contar tudo da nossa vida, da nossa família, dos nossos filhos. Não estou condenando ninguém que faça isso, não estou aqui para condenar ninguém. Mas é uma coisa que a gente tem que tomar bastante cuidado. Não devemos colocar a aparência acima da essência apenas para aparentar ser o que na realidade não somos. E dentro dessa mesma linha, né, de exposição, às vezes a gente coloca coisas, por exemplo, nas redes sociais, que a gente na verdade não sente ou nem é. Mas a gente tem que dizer que é. Ninguém vai dizer que é chato lá na rede social, né? Ninguém vai dizer que é desagradável. A gente quer ser agradável. A gente quer aparentar ser feliz. Né? Não nos deixar levar pela acomodação e estagnação. Então não podemos ficar parados. Se temos que evoluir, temos que trabalhar para isso. Né? Tem aquele velho ditado que diz, só existe um local em que o progresso vem antes do trabalho. E é lá no dicionário, por causa que a letra P vem antes da S. Né? Na vida não é assim. Primeiro se trabalha para depois ter o progresso. E eu nem falo em progresso material. Aqui se fala em progresso moral, principalmente. Tá? Não nos deixar abater pelo desânimo. Tem jeito mesmo, todo mundo assim, esse país está do jeito que está, é corrupção, é ladroeira, não vou fazer mais nada, eu vou fazer o que todo mundo faz. Desânimo. Deus não quer que desanimemos. Mesmo que esteja assim, mesmo que existam erros, a gente continue o nosso caminho. A gente acredite, tenha fé. Lembra da fé que eu falei antes? Que a gente tenha fé e siga a nossa caminhada, siga de mão com Deus. Persevere até o fim. Jesus já tinha nos antecipado. Por abundar a iniquidade, por aumentar todas essas questões, na época em que estamos, o amor de muitos esfriará. Observem bem se isso não está acontecendo hoje em dia. Mas, ao mesmo tempo, ele nos dá um antídoto. Mas aqueles que perseverarem até o fim serão salvos. Então, o amor de muitos esfriará. Porque existe muita coisa errada hoje. Mas quem perseverar, será salvo. Na palestra mais linda que já foi proferida até hoje, chamada Sermão da Montanha, Jesus disse: há mais desafios do que propriamente reconforto. Não é o que estamos vivendo? Desafios? Esses itens que eu falei aqui não são os desafios do homem nos tempos atuais? Desafios. Alguns, mas tem muitos outros. Os senhores sabem bem mais do que eu. Para finalizarmos, gostaria de encerrar aqui com uma questão lá do Livro dos Espíritos também, a questão 919, onde Kardec pergunta qual o meio prático mais eficaz para melhorar a nossa vida, nesta vida, e resistir ao arrastamento do mal. O que fazer, então? O que fazer? Pergunta ele. Ao que os Espíritos respondem. Um sábio da antiguidade já vos disse, conhece-te a ti mesmo. Já devem ter ouvido essa frase. Conhece-te a ti mesmo. Mas ele não entendeu muito bem e ele dá sequência à pergunta. Porém, a dificuldade está precisamente em se conhecer a si mesmo. Qual o meio de conseguir? Aí o Espírito responde. Fazei o que eu fazia em minha vida sobre a terra. Ao fim da jornada, eu interrogava minha consciência. Passava em revista o que fizera. E me perguntava se não faltara algum dever. Se ninguém tinha nada a se lamentar de mim. Foi assim que consegui me conhecer e ver o que havia para reformar em mim. Aquele que a cada noite lembrasse todas as ações da jornada e se perguntasse:
o que fez de bem ou de mal, pedindo a Deus e ao seu anjo guardião para o esclarecer, adquiriria uma grande força para se aperfeiçoar. Porque, crede-me, Deus o assistiria. Quem deu essa resposta foi Santo Agostinho. Pensemos nisso, senhores. Façamos essa análise, façamos essa autocrítica. Ao levantarmos, que possamos agradecer, possamos ser gratos ao mais um dia, mas ao findar esse dia, possamos fazer essa revisão e ver se tudo que fizemos foi voltado para o caminho do bem e se nos levará ou se nos dará a condição de realmente sermos, não sei em que momento, mas sermos verdadeiros homens de bem. Que assim seja.